E agora, gente, vamos falar sobre memória. A importância de exercitar o nosso cérebro no dia a dia. Você tem uma boa memória? Tem exercitado as suas habilidades cerebrais? A perda ou dificuldade de memória pode ser causada por diversos fatores, como problemas hormonais, nutricionais, depressão, sobrecarga mental, ansiedade, excesso de bebida alcoólica, dormir poucas horas, falta de atenção, Alzheimer, entre outras coisas. E por conta disso, a neurologista Josiane Cardoso está aqui conosco para esclarecer dúvidas sobre o assunto. Oi, doutora, bom dia. Bom dia, Cleide. Bom dia a todos. Que bom que você pôde vir pessoalmente hoje falar conosco, um assunto tão... Melhor pessoalmente, né? Isso, tão importante. Olha, nós temos aqui um quadro na quinta-feira que se chama Roda de Conversa. E ontem nós fizemos essa roda de conversa e estávamos conversando sobre memória. Só que de uma maneira mais lúdica, porque a gente não tem conhecimento. E estávamos aqui conversando com os nossos dois jornalistas e o tema foi: só não perco a cabeça porque está pregada no corpo. Então todo mundo falou aí dos seus problemas e do esquecimento, sobrecarga de trabalho e tal. Ficamos aqui, né? Imaginando o que poderia ser. Mas uma coisa que a gente está ouvindo muito no dia a dia, em filas, em qualquer lugar que a gente encontra uma pessoa, nossa, eu estou esquecido, eu acho que é por conta da Covid. Tem fundamento isso? Da Covid também tem fundamento. Agora, é importante entender que a nossa memória, o nosso cérebro, é como um computador. Que com o tempo, esse computador, como qualquer outra máquina, começa a falhar, né? Então a gente precisa entender que, como você mesmo falou anteriormente, privação de sono, doenças crônicas, disfunções hormonais, a própria Covid pode interferir tanto na memória imediata, né, aquela do dia a dia, nossa memória de trabalho, como na memória antiga também. Então, a partir do momento, primeiro, quando que eu me preocupo com a perda de memória? Inicialmente, quando isso começa a ficar muito repetitivo, né? Então, esquecer, todos nós esquecemos, mas a partir do momento começa a ficar muito repetitivo, independente da idade, e começa a nos trazer prejuízo social, profissional, na escola, então é importante avaliar melhor. Olha, eu já percebi que, pelo menos comigo, quando eu não durmo as horas necessárias, que cada corpo reage de uma maneira, né? Tem gente que precisa de 8 horas. 6 horas eu fico ótima. Mas se eu durmo menos do que isso, a minha memória fica ruim. Sem dúvida nenhuma. A privação de sono, independente da causa, é porque eu estou ansioso, porque eu tenho alguma doença do sono, ou até uma privação de sono espontânea, né, a que nós chamamos insônia social, a privação de sono é um dos grandes vilões em relação à memória. Às vezes as pessoas até se acostumam, se adaptam a dormir menos e dormir mal e nos procura pelo prejuízo cognitivo, né? Pelo prejuízo na memória. Eu imagino que sim. Agora, existem alguns critérios ou algumas explicações para que algumas pessoas tenham uma memória melhor do que outras? Tem sim. Isso interfere em sexo, idade, grau de escolaridade, né? Então, a gente sabe que, puxando a sardinha para o nosso lado, as mulheres tendem a ter uma memória melhor. Mas também, infelizmente, a incidência de mulheres com demência é maior do que os homens. Então é por isso que tem aquela máxima, quando uma mulher vai brigar com o marido, com não sei quem, ela começa a falar de uma coisa, aí vai tirando as gavetinhas e vai lembrando daquilo e daquela época que você fez. E ela tem memória de elefante. Pois é! Por que a gente é assim, gente? Não deveria, né? Não deveria. Fica tirando as gavetinhas e fala logo de uma vez, né? Essa memória que a gente usa no dia a dia, ela geralmente é igual para o homem e para a mulher. Mas a memória consolidada, aquela arquivada das gavetinhas, ela tende a ser melhor na mulher do que no homem. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação à questão de quando que eu preciso procurar a respeito da minha, procurar ajuda, procurar um médico a respeito da minha memória e do meu esquecimento. Como eu falei anteriormente, quando isso começa a trazer prejuízo. E os métodos hoje de diagnóstico, eles têm falado que cada vez mais a gente consegue fazer diagnóstico mais precocemente.
Então, o estilo de vida, estilo de vida, alimentação, a própria Covid tem promovido um prejuízo. E os métodos de diagnóstico têm conseguido trazer uma definição se é doença ou se é só um cansaço, se é uma perda momentânea de memória, para que a gente possa evoluir, direcionar o tratamento. E tem como prevenir o Alzheimer precocemente? Prevenir, não. Quem tem tendência a ter Alzheimer vai ter. Né? Ainda não se tem vacina, ainda não se tem nenhum exame que possa definir: minha mãe teve Alzheimer, eu tenho um percentual X% de ter Alzheimer. O que a gente orienta se você tem um histórico familiar, se você tem doenças crônicas, a mulher. Então, depois dos 50, é importante um check-up neurológico. A gente está muito habituado a fazer o check-up cardiológico. Sim. Então, é importante esse check-up neurológico para a gente anteceder o aparecimento dos sintomas. E quando que a perda da memória começa a atrapalhar as atividades assim do dia a dia? Quando a gente percebe que devemos procurar um especialista? Como eu falei, quando ela começa a ser repetitiva, ou algumas coisas até mais pontuais. Por exemplo, começa a ter dificuldade de nomeação. Aí eu sei o que eu preciso falar, mas a palavra não vem, né? A gente ouve muito isso no consultório. E quando isso começa a ficar repetitivo. Ou quando eu começo a ter confusões espaciais. Então, eu lembro que o caminho de ir para o trabalho é pela direita e começo a ir pela esquerda. Então, é independente da idade. Aí, também avaliar a questão de memória e atenção, que são coisas distintas. Então, às vezes, a gente está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, está ansioso, está privado de sono e tem dificuldade de atenção, né? Agrava a atenção. E isso não tem a ver com memorização. Eu sou desatento, eu tenho uma chance maior de ter demência. Não. Então, é importante observar não só a própria pessoa, mas o contato íntimo, o contato próximo. Então, o esposo, a esposa, os filhos, começarem a perceber que a pessoa está ficando repetitiva, que a pessoa está ficando meio confusa, ela conta a mesma história várias vezes. Então, isso é sinal de que a memória realmente não está boa e que pode ter um indício de uma demência, de um Alzheimer. E tem remédio para isso? Tem. Aí depende muito da causa de perda de memória. Então, por exemplo, alterações de tireoide podem dar perda de memória. Deficiência de vitamina B, deficiência de vitamina D podem dar alteração de memória. Então, tudo depende, a medicação depende do diagnóstico correto. Uma pessoa que teve um AVC, ela perde a memória? Dependendo da área lesionada no cérebro, né, onde aconteceu a isquemia ou a hemorragia no cérebro, ela pode ter perda de memória. Tá. Qual que é o segredo para a gente ter uma boa memória? Cuidar, né? O autocuidado. Então, ter uma vida menos estressante possível, cada vez mais está mais difícil isso, né? Dormir bem. O que é dormir bem? Dormir com qualidade, pelo menos 6, 7 horas por noite. Ter uma boa alimentação, rica em nutrientes, vitaminas e viver feliz. Diminuir o estresse, fazer atividade física. Por si só, eu já ganho um bom tempo, uma longevidade em relação à memória. Agora eu vou te fazer uma pergunta como se você fosse uma psicóloga. Você disse que nós, mulheres, nós temos muita memória. E os homens não têm tanto. Mas quem é mais feliz, na sua opinião? Os homens. Os homens, né? Eu imagino que sim. Porque quando a gente usa a memória de uma forma rancorosa, de uma forma frustrante, isso nos traz infelicidade, tristeza, né? Tristeza, infelicidade, até depressão. Né? Então, vamos tentar trabalhar as memórias positivas e não as memórias negativas. Elas existem, elas vão continuar existindo, mas a gente tentar não valorizar tanto os traumas,
as rixas, né? As birras. As birras, é. E existe algum exercício que a gente possa fazer para melhorar a memória? Sim. Os estímulos cognitivos, então assim, muito comum, eu faço palavra cruzada, eu leio muito. Isso tudo é exercício positivo para a memória. Além disso, da coisa do dia a dia, de leitura, de ouvir vídeo, ver vídeos, ouvir música, começar a fazer desafios para a memória, aprender coisas novas e coisas desafiantes. Por exemplo, nunca imaginei jogar xadrez, então eu vou aprender a jogar xadrez. Ah, tá. Entendeu? Eu quero aprender a dançar um tango, a dança, inclusive, é um dos melhores exercícios para a memória. É mesmo? Por quê? Eu mexo a coordenação motora, eu preciso aprender o passo, a coordenação, o equilíbrio. Então, isso é muito bom para a nossa memória. Do jeito que você está falando, parece que é matemático dançar. Isso. Chega à matemática, né? Então, é um dos exercícios que a gente mais indica para idosos que começam a ter queixas cognitivas. E quando a gente fala idoso, parece que seriam aquelas pessoas de 80, 90 anos. Não. A gente começa a ter prejuízo. Eu falo, quando começa a ter perda de memória? Quando nasce. Porque o cérebro começa a envelhecer quando ele nasce. É né? verdade. Então, é importante sempre estar estimulando. Do mesmo jeito que a gente vai para a academia para malhar o corpo, a gente precisa de exercício para malhar o nosso cérebro. Você falou uma coisa interessante, que quando as pessoas começam a olhar para uma coisa e não vê o nome daquela coisa ou de uma pessoa. Nesse caso, tem alguma coisa específica para fazer para ela decorar? Por exemplo, mãe é danada para fazer isso, principalmente quando ela chega com 70. Ela quer chamar um nome de um filho, ela chama todos os nomes para chegar naquele. Aí no final ela fala, ó menina! ou chama o marido, vem cá, amor, né? Começa a não desistir. Tá. Então, treinar. Se a dificuldade é de nomeação, então vamos dizer assim, eu preciso lembrar do seu nome. Não perguntar, como é que é o nome dela mesmo? Então, você tem que forçar a memória. Quanto mais você forçar para as coisas do dia a dia e para as coisas menos frequentes, é importante esse treino diário, contínuo. Você falou também uma coisa interessante do estímulo da música. Letra de música, que as pessoas começam a cantar, cantarolar, aí vai pro lá, 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 porque não lembra de letra. E aí vai, deixa pra lá. Se a pessoa voltar e ler de novo, estimula também? Estimula, são os nossos desafios, né? Então, eu quero aprender uma letra de uma música que está na moda. Então, ouça várias vezes. O cérebro, ele aprende com repetição, entre outras coisas, né? Então, eu quero aprender a falar uma nova língua. Então, eu preciso repetir. Quando a gente começa a andar, aprende a andar, um bebê começa a andar, ele não tropeça, cai e levanta novamente, com o envelhecimento é semelhante. Então, a gente tenta, se a gente não consegue, volta um pouquinho, pensa, não faz subitamente ou não pede ajuda. Eu falo assim, para de pedir, eu proíbo os meus acompanhantes, meus parentes, dos meus pacientes, de ficarem sem a memória dele. A gente usa muito o outro como nossa memória, ou o celular como nossa memória. A tecnologia nos emburreceu. Né? A gente não escreve mais, a gente não faz tudo agora. Eu quero pensar, eu quero ir daqui para o centro de Goiânia. A gente não pensa mais no trajeto. A gente põe lá no aplicativo. É verdade. E isso é uma coisa extremamente importante, a sua posição espacial. É importante você treinar. Desliga o aplicativo e puxa na memória, como antigamente. Entendi. Eu ia fazer outra pergunta, mas eu esqueci, te juro. Nossa, gente. Falando de memória. Falando de memória,
Eu preciso fazer uma consulta com a Josiane. Não, na verdade é que o nosso tempo já acabou, né? E muito obrigada pela sua participação. Sempre muito feliz de estar aqui, Cleide. Ah, eu também adoro. Semana que vem, na próxima semana, sei lá quando, a gente espera que você volte. Bênçãos do Pai Eterno para você. Amém a todos.